Fala galera, o vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que é mais ou menos uma sequência dos meus dois últimos vídeos. Um, onde eu falei sobre Jesus ou as fake news, será que temos mesmo que escolher? E o outro, que eu falei sobre o inferno do Malafaia, onde o Malafaia determina ali, usando o texto bíblico, que algumas pessoas irão para o inferno, outras não. Essas que ele não determina são aquelas, digamos assim, que ele deixa de fora de uma forma muito conveniente. Se você não viu, eu vou deixar no card, em algum lugar aqui vai ficar esse vídeo para vocês assistirem. No vídeo de hoje, o que eu quero abordar é o seguinte: a possibilidade do extremismo, seja ele extremismo de esquerda ou extremismo de direita, mas principalmente o extremismo da ultradireita conservadora, destruir a mensagem do Evangelho. É sobre isso que eu quero falar. Evidentemente, essa destruição da mensagem vai afetar e muito a igreja evangélica. Eu sou o Marcos Vinícius, esse canal é o canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente que a gente volte a acreditar no amor, que é a mensagem central do Evangelho pregado por Jesus. Para isso, eu quero trazer um trecho da introdução do livro Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Do Juliano Speyer. Estou lendo esse livro, está me capturando, um livro muito interessante, onde ele faz uma análise da década de 2020, que ele chama de década dos evangélicos. Eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho do livro que eu marquei, que diz o seguinte, que a carreira política ela se torna relevante para os religiosos. Por quê? Porque as igrejas vêm perdendo o poder de controlar a moral da sociedade, os aspectos morais da sociedade. Então, dessa forma, muitos cristãos entram para a política para tentar exercer esse controle. Também é lógico que muitos entram para a política tentando assim prosperar. Então existe um lado de oportunismo, como ele levanta aqui, mas também um lado de cumprir uma missão. E essa missão seria o controle dos aspectos morais da sociedade. E aí, vamos ao trecho que eu quero ler. Suas campanhas se baseiam na defesa de pautas de costumes, geralmente se colocando como protetores dos valores da família tradicional. E suas atuações como representantes da população ignoram questões como o combate à corrupção e a defesa da justiça social. É muito interessante, e ele vai apontar lá na frente sobre a existência da bancada evangélica, né? É muito interessante que o Juliano Speyer faça essa observação fruto de pesquisa, tá? Na prática, o que muitos eleitores evangélicos, majoritariamente negros e pobres, recebem por seus votos é o fortalecimento da repressão policial que afeta especialmente jovens negros pobres. É uma verdade que essa repressão ela é baseada num estado de punição, num estado punitivista, que é uma leitura fundamentalista das Escrituras. Aí caiu na minha mão hoje, tirando do Twitter do Caio Paiva, vou deixar aqui o print, tá? Para vocês verem. Vou deixar aí, ó. Olha aí o print. E depois você vai no perfil do Caio Paiva e olha essa sequência lá. É o seguinte, como tá a foto aí, você viu a foto aí, o print do terrivelmente evangélico ministro do STF, André Mendonça. E o que aconteceu foi o seguinte: André Mendonça indeferiu pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais e rejeitou a aplicação do princípio da insignificância para uma mulher solteira, pobre, mãe de 3 crianças, que furtou 4 pacotes de fraldas, avaliados mais ou menos em R$120, das lojas americanas, posteriormente restituídos. A mulher registrava condenação anterior por furto. E aí o André Mendonça, o terrivelmente evangélico,
negou o habeas corpus para essa mulher. Aqui há uma aplicação que deveria ser feita do princípio da insignificância. Olha-se o valor do bem subtraído, que é chamado também no direito de princípio da bagatela, ou seja, é tão insignificante o valor do bem, é tão insignificante o risco e a periculosidade social que na jurisprudência, em geral, é aplicado o princípio da bagatela. Porém, o doutor André Mendonça, né, ministro do STF, evangélico, cristão, disse que não, puxou umas teorias, falou de teorias, puxou teorias do direito alemão e etc. E disse que aquela pessoa já tinha uma condenação, não merecia ser agraciada com o princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Esse mesmo André Mendonça que considerou a pena aplicada para um golpista, um propagador de fake news, um cara que tentou e até verbalizou a possibilidade de agredir um juiz, né, um ministro do STF, que é o Daniel Silveira. Ele considerou a pena do Daniel Silveira pesada demais, tadinho. Mas uma mulher pobre, mãe de 3 filhos, não. E aqui a gente vem de encontro ao que o Juliano Spayer fala no seu livro. Na prática, evangélicos que escolher políticos que defendem pautas morais, o que recebem em troca é o quê? Fortalecimento da repressão policial, que afeta especialmente jovens negros pobres. Fortalecimento da repressão do Estado. Fortalecimento da repressão do Estado em tirar o pobre, o negro, das possibilidades. Por isso até o estudo do Juliano Spayer mostra que a igreja evangélica, especialmente nas periferias, ela entra num espaço onde o Estado se ausenta. E aí vem o alerta do Juliano Spayer no seu livro sobre por que a esquerda não consegue compreender que o Estado se ausenta e a igreja evangélica entra, trazendo muitas vezes, por exemplo, através da oração, um acolhimento para uma mulher em situação de vulnerabilidade como esta mulher, que a justiça não dá. Por exemplo, um acolhimento que um homem terrivelmente evangélico, né, deveria dar. Deveria chamar um assistente social, fazer alguma coisa parecida. Até o Caio Paiva fala sobre isso lá no seu Twitter. E ele não vê assim. Por quê? Porque a pauta que ele defende, a pauta que André Mendonça defende, não é uma pauta da questão social, mas muito mais da questão moral. Por exemplo, um outro dado: a violência contra a mulher. 62% das vítimas de feminicídio no Brasil, dado de março agora, tá? Publicação de março. 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil no primeiro semestre de 2022. 699 feminicídios só até a metade do ano, 2022. Um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período de 2021. E quase 11% a mais do que no primeiro semestre de 2019. Vou deixar o link dessa matéria para vocês darem uma olhada, para a gente pensar. As mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil. Então, é mais um exemplo de que a pauta moral, ela não produz uma proteção ao evangélico que vota no político evangélico. O político evangélico está preocupado com outros valores. Basta você ver a atuação da bancada evangélica no Brasil. Onde que eu quero chegar com a minha afirmação, e a gente vai aprofundar isso nos próximos vídeos, eu queria pedir o teu acompanhamento,
E até eu esqueci de fazer aquele convite, né, todo especial. Se inscreve aí no canal, já deixa aí o seu joinha, seu like e faz um comentário. Seu comentário é extremamente importante para uma pauta como essa, principalmente se você é uma pessoa que tem fé ou se você é uma pessoa que não quer saber de fé nenhuma. É importante essa discussão. Então, voltando aqui, onde que eu quero chegar fazendo essa soma desses assuntos? Feminicídio, livro do Juliano Spayer, o André Mendonça negando um habeas corpus para um crime de potencial ofensivo baixíssimo, não querendo aplicar o princípio da bagatela. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que a extrema-direita e esse conservadorismo, essas pautas, elas têm o poder de destruir a mensagem do Evangelho e até afetar a existência da própria igreja. Por quê? Porque o Evangelho ele é feito da simplicidade da pregação de uma mensagem que Jesus deixou. Qual foi essa mensagem? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a mensagem de Jesus foi: ame, pratique o amor. Quando eu vou para o extremo impossibilita o amor. O extremismo impossibilita o amor, especialmente o extremismo fundamentalista. Ele impossibilita o amor. E aí tem um dado que eu quero aprofundar então nos próximos vídeos, que é o seguinte: quando eu impossibilito a propagação do amor, o que eu vou fazer? Eu vou ter que construir uma mensagem baseada em radicalismos morais que não tem muitas vezes mais lugar dentro da sociedade que a gente vive. E isso ocasiona um outro extremismo, que é o extremismo do progressista, da esquerda, porque a esquerda passa então a não querer dialogar com os evangélicos. Então, entendendo o que o Juliano Spayer está fazendo aqui nesse livro, apesar de que algumas coisas que eu li, eu assim não concordei muito de início, mas eu preciso terminar de ler o livro para poder então ter uma opinião mais concreta. Mas o que ele está tentando dizer aqui nesse livro é: a classe política que tem um pensamento mais progressista precisa entender como que é o avanço e o crescimento da igreja evangélica, especialmente nas periferias, entre os mais pobres, e como isso realmente muda a vida das pessoas. Isso é um fato. Muda a vida das pessoas. E não muda por manipulação somente ou por oportunismo de pregadores. Não, muda de verdade. Há ateus ou agnósticos, como por exemplo o Ferrez, que é um escritor que vive numa quebrada lá em São Paulo, né? É ligado a uma comunidade vulnerável, com trabalhos sociais. Ele diz sempre: cara, o que a igreja evangélica faz, muita gente não faz. Sendo assim, a esquerda precisa sair do seu extremismo e voltar a dialogar com a base, voltar a dialogar com os vulneráveis, voltar a dialogar com o pobre. E o outro lado é o seguinte: a igreja precisa acordar e se proteger do outro radicalismo. Um radicalismo é a falta do diálogo. O outro radicalismo é a imposição de uma pauta que não está dentro dos evangelhos. Esses dois radicalismos, esses dois extremos, podem destruir, podem afetar negativamente de uma forma profunda a mensagem deixada por Jesus, que é: ama teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, e assim afetar a igreja. Vamos falar mais um pouco sobre esses assuntos. Vou abordar a questão da teologia da prosperidade e vamos abordar um pouco mais sobre como que a igreja se posiciona nas periferias para proteger a sua população, para elevar a sua população. Vamos falar sobre isso, é muito importante. Então, mas de início, de introdução, pegando essas notícias que eu trouxe hoje aqui para você, a gente precisa enxergar que a mensagem do Evangelho corre riscos e ela precisa ser resguardada.
Um forte abraço para você, espero que você tenha entendido aí a intenção do vídeo, que é começar um diálogo, começar um bate-papo sobre um assunto extremamente importante. Vou deixar o link do livro aí também para você na descrição do vídeo, para você adquirir lá na Amazon, tá? Tem ele lá na Amazon, você pode adquirir, e aí você ainda dá uma força aí pro canal, né? Porque a gente ganha aí uns trocadinhos quando você compra um livro na Amazon através do nosso link que a gente deixa aí. Tá legal, gente? Então, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu likezinho aí e faça um comentário pertinente, um comentário bacana, é muito importante, e vamos juntos lutar pela verdade, justiça e democracia. Forte abraço.